Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Às vezes as pessoas ficam assim: ah, pastor, mas o que tem? Tem um monte de igreja que vai fazer. A minha responsabilidade é aqui, querido. Nós estamos numa cidade de praticamente 6.000 habitantes, contando a cidade e a zona rural. Aí você pensa, nós somos farol, nós estamos em evidência. Aí você pensa assim: poxa, mas um monte de coisa não vai acontecer nessas datas por causa de aglomeração. Aí vai a igreja juntar todo mundo num sítio ou em algum outro ambiente. Ao testemunho, o exemplo que nós estamos dando. Então a gente tem que ser referência, a gente tem que estar ali sendo o exemplo para boas coisas e não para dar um mau testemunho, tá bom, queridos? Então essa é a nossa preocupação. A cidade é pequena, tudo que a gente faz, todo mundo sabe, todo mundo fica ciente. Então nós temos que zelar pelo bom testemunho, agir com coerência, ok? Então você abriu aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero ler com você o versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia está na versão linguagem de hoje, NTLH. Vamos ler lá. Diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Versículo 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de amor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. 45. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor que algumas características da igreja primitiva. E eu gostaria de falar hoje, sobre o tema a igreja primitiva e os propósitos de Deus. Aqui nesses versículos que nós lemos, eu lendo com um pouco mais de atenção, Deus me fez enxergar aqui 5 propósitos que a igreja primitiva vivia naqueles tempos, e através desses 5 propósitos a igreja ela ia avançando, ela ia alcançando o alvo, que era ganhar vidas, como nós lemos aqui no versículo 47, no finalzinho do versículo: e a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. O objetivo era a salvação, mas para isso existia alguns meios que precisava se submeter a isso, A igreja precisava se submeter, e a igreja primitiva ela se submeteu a isso, a esses propósitos, e eu quero falar um pouco sobre isso. Mas primeiro a gente precisa entender que a igreja ela foi e ela continua sendo organizada, administrada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A igreja ela foi, ela é e sempre será direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A verdadeira igreja, veja bem que nós estamos falando de uma igreja que caminha submisso à palavra do Senhor, uma igreja que zela pela palavra de Deus, que zela em ser realmente a verdadeira igreja de Cristo, a igreja que prega o verdadeiro evangelho. Essa igreja ela sempre será direcionada, administrada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver aqui que a igreja primitiva, através do livro de Atos, nós vamos encontrar esses 5 propósitos que a igreja praticava, e um deles está aí no versículo 42 que nós lemos. Diz que e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Primeiro propósito que a igreja
a igreja primitiva, ela vivia e ela praticava, era o ensino da palavra de Deus. O ensino dos apóstolos edificava a igreja. Tudo aquilo que eles aprenderam de Cristo, eles estavam passando agora para o povo, como ali. Agora Jesus já não estava mais ali, Jesus já havia subido aos céus. Eles já tinham vivido a experiência de Atos 2 ali, a descida do Espírito Santo. Porém, agora eles estão praticando o ensino. E quando a gente fala de ensino no contexto igreja, nós estamos falando sobre discipulado, discipular. E a gente precisa zelar por isso, por esse ensino, porque o discipulado cristão, ele nada mais é do que ensinar sobre a pessoa de Cristo e sobre a missão de Cristo, a obra de Cristo nessa terra. Quem foi Jesus? Quem era e quem é Jesus? E qual foi a sua obra nessa terra? Para que ele veio nessa terra? Esse é o objetivo do discipulado, mas também o discipulado, ele também tem o seu objetivo de mostrar e ensinar à igreja qual a responsabilidade que ela tem como igreja de Cristo nessa terra. Então o discipulado, a gente pode dizer que ele tem esses 3 princípios: falar sobre quem era Jesus, falar sobre a missão de Jesus, a obra de Jesus, e ensinar a igreja a sua responsabilidade. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra, ou o sal da terra e a luz desse mundo. Então por aí a gente vai vendo que existe responsabilidade sobre a igreja. E nós precisamos entender que para a gente ser uma igreja viva e atuante, uma igreja relevante para os dias de hoje, nós precisamos zelar pelo ensino da palavra de Deus. Nós precisamos, você veja bem que se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos ver Jesus fazendo o quê? Ensinando. Todas as vezes, muitas vezes Jesus realizava milagres, sim, realizava maravilhas, mas quando a multidão se reunia, sabe o que Jesus fazia? Ele ensinava sobre o reino de seu Pai. O ensino, porque o ensino ele liberta. Você sabe disso. Quando nós aprendemos, nós não somos mais enganados. Porque outrora você era enganado porque você não sabia, você não conhecia sobre aquilo. Mas agora você não é mais enganado, porque agora você sabe, você aprendeu, você conhece. O ensino ele nos liberta, o ensino ele abre a nossa mente. E aqui a palavra de Deus diz que o sucesso, um dos segredos do sucesso da igreja primitiva foi zelar pelo ensino ao povo. O ensino da palavra de Deus. Então que eu e você possamos zelar pelo ensino da palavra de Deus também. E querer aprender a palavra de Deus, queridos, isso não é fácil. Sabe por quê? Porque o desânimo vem. No momento que a gente pega a palavra de Deus para ler ou para estudá-la, pega a palavra de Deus em um caderno para você escrever alguma coisa que você está ali lendo, que você está entendendo, algo que o Espírito Santo está fazendo você enxergar nas entrelinhas. E muitas vezes quando você começa, o sono vem, o cansaço vem, algo acontece para dispersar você, para distrair você, distrair a sua mente. Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos perseverar nisso, nós precisamos insistir nisso. Nós precisamos aprender a ter o hábito de aprender da palavra de Deus, de estudar, e isso requer perseverança no estudo e na aplicação daquilo que nós aprendemos, porque não basta eu aprender e não praticar. O diabo conhece a Bíblia melhor do que muita gente, mas uma coisa é conhecer, outra coisa é praticar. Não basta conhecer, temos que viver, temos que dedicar as nossas vidas em aplicar aquilo que nós estamos aprendendo. A igreja primitiva, os apóstolos, eles estavam fazendo isso, eles estavam perseverando no ensino, no estudo, no discipulado, eles estavam dedicando suas vidas para aplicar na prática o ensino da palavra de Deus para aquelas pessoas na época, para os judeus em Jerusalém. E ali a igreja ela ia avançando, porque eles dedicavam-se ao ensino da palavra de Deus. E eu e você temos que ser assim,
Porque o ensino da palavra de Deus, ele nos permite crescer na graça e no conhecimento. O apóstolo Pedro vai dizer isso, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, vai dizer isso, que cresçam na graça e no conhecimento. Muitas pessoas querem o poder de Deus, mas não querem conhecer aquele que fornece o poder, aquele que tem todo o poder. Porque conhecer precisa se dedicar, precisa dedicar tempo, tem que se relacionar. Se eu quero conhecer melhor o pastor Toninho, eu preciso me relacionar mais com ele, eu preciso conversar mais com ele, eu preciso dedicar mais tempo com ele para eu conhecer ele melhor. E muitas pessoas não querem dedicar esse tempo para com Deus. Estamos acomodados, estamos, como o meu pastor costuma dizer, o crente 3S, estamos sentado, sossegado e satisfeito. Mas a igreja relevante para os dias de hoje, ela não pode se acomodar, ela não pode estacionar, ela precisa estar atuante em relação ao ensino da palavra de Deus. Se eu e você queremos avançar, se eu e você queremos crescer em todos os sentidos da nossa vida, para crescer de uma forma saudável, espiritualmente falando, nós precisamos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Então nós vemos aqui que o primeiro propósito da igreja primitiva era se dedicar ao ensino. Mas no versículo 44 vai dizer para nós que o segundo propósito, Atos 2:44, vai dizer para nós que o segundo propósito da igreja primitiva era a comunhão. A comunhão era vivida de uma forma profunda, com profundidade. Olha aí o que diz no versículo 44: todos os que criam estavam juntos e unidos. Unidade, comunhão. Nesse contexto aqui, a igreja primitiva, ela vivia isso de uma forma intensamente. Comunhão, comum, união. A palavra comunhão, ela vem do original do grego, que significa koinonia. E a palavra koinonia, ela tem um sentido de associação, fraternidade, relacionamento mais íntimo, generosidade, compartilhamento e por aí vai. Então veja bem, uma pessoa que vive em comunhão, ela é uma pessoa generosa, ela é uma pessoa que busca um relacionamento mais íntimo com aquela pessoa que ela tem comunhão. No caso aqui nós estamos falando de igreja para com Deus, e nós precisamos viver, a igreja, ela precisa viver essa comunhão ela tem que ser vivida e defendida pela igreja. E nós precisamos fugir de tudo aquilo que nos afasta dessa comunhão. Comunhão uns com os outros, comunhão para com Deus. Tudo aquilo que nos afasta dessa comunhão, nós temos que sair fora. Nós temos que lutar para viver nessa comunhão, para viver nessa unidade, se compadecendo com a necessidade do seu irmão, se compadecendo com a necessidade dos outros, porque era isso que a igreja primitiva ela vivia. A comunhão da igreja, ela é um propósito de Deus, nós precisamos entender isso. A igreja, ela precisa se relacionar. A igreja, ela precisa, nós não podemos viver numa realidade em que eu vou no culto, acabou o culto, eu vou embora, eu não me relaciono com pessoas. Não é assim. A igreja, ela precisa se relacionar, isso é saudável, isso traz cura. Quando a igreja vive em comunhão, quando a igreja anda em unidade, quando a igreja anda em comunhão, o diabo não encontra brecha contra a igreja. Muitas vezes temos que ficar apagando fogo, incêndio dentro da igreja, e lá fora tudo pegando fogo, precisando da água do Espírito, mas não tem como, porque tem que jogar água dentro da igreja, porque está pegando fogo dentro da igreja, porque não há comunhão. Você já viu o corpo de bombeiro apagando incêndio dentro do corpo de bombeiro? Eu confesso que eu nunca vi. Fomos chamados para resgatar vidas das garras de Satanás, mas para isso a igreja precisa estar saudável.
E para a igreja viver uma saúde espiritual, para a igreja estar saudável, ela precisa zelar pelo ensino da palavra de Deus, ela precisa zelar pela comunhão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, não é assim? Muitas vezes cantamos, verbalizamos, mas na prática não existe essa comunhão. Que eu e você zelamos por essa comunhão, que eu e você sejamos uma igreja que vive de uma forma relevante, que vive de uma forma diferenciada, uma igreja que zela pela unidade. Quando você sentir falta de alguém, liga para aquela pessoa. Quando você sentir falta de alguém, entre em contato com aquela pessoa. O Espírito Santo quer usar a sua vida. E muitas vezes, para vivermos em comunhão, nós vamos precisar ceder. Vamos precisar abrir mão de algumas coisas. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Gênesis, nós vamos ver a história de Abraão. E a palavra de Deus vai dizer para nós que Abraão cedeu o seu direito de escolha. Abraão, com seu sobrinho Ló, houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão, por ser o mais velho, ele poderia exigir o seu direito de escolher para qual lado ele iria. Mas para viver em paz com seu sobrinho, ele permitiu, ele cedeu, ele abriu mão do seu direito de escolha, para viver em paz com seu sobrinho. Muitas vezes nós falamos de comunhão, de estar juntos e andar em unidade, mas nós não queremos ceder, não queremos abrir mão, não queremos, é meu direito, eu estou na razão, eu estou certo, não foi eu que fiz nada de errado. Não interessa até que ponto você está disposto a ceder, até que ponto você está disposto a abrir mão para viver em comunhão com seu irmão. Porque se eu não consigo ter comunhão com o Enoque que eu vejo, como que eu vou ter comunhão com Deus que eu não vejo? Se eu não consigo viver em paz, em comunhão com meu irmão, como é que eu vou viver em comunhão com Deus? Não tem como, não existe. Se não tem relacionamento aqui, não vai ter relacionamento aqui, meu querido. A igreja primitiva, ela vivia essa comunhão de uma forma intensa, ela vivia intensamente em comunhão, e essa comunhão era tão grande, que ela estava disposta a servir ao próximo. Esse é o terceiro propósito. O primeiro propósito, o ensino da palavra de Deus. A igreja primitiva, ela zelava pelo ensino dos apóstolos, edificava a igreja. O segundo propósito, a igreja, ela vivia em comunhão, ela zelava, vivia de uma forma intensa essa comunhão. E o terceiro propósito, eles estavam dispostos a servir ao próximo como uma prática comum. Era comum no meio da igreja primitiva servir ao próximo. E isso está lá no versículo 45. Versículo 45 vai dizer assim para nós: vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Que igreja é essa, meu irmão? Que a pessoa está disposta a vender as suas propriedades para dividir com o próximo que estava mais necessitado do que ele, para que eles vivessem em comunhão, para que um servisse ao outro, para que ele não tivesse falta de nada. Que sensibilidade é essa da igreja? Mas lembre-se que pouco tempinho antes essa igreja viveu uma experiência com o Espírito Santo de Deus, uma igreja que busca um renovo espiritual, uma igreja que busca um renovo com o Espírito Santo de Deus. Você pode ter certeza que Deus vai usar a tua vida de uma forma estrondosa nos dias de hoje, para que você seja um canal de Deus na vida de pessoas que estão necessitadas à sua volta.
É eu e você que Deus quer contar, meu querido. Nós somos a igreja de hoje. Nós somos a extensão do braço de Cristo. Nós somos, quando eu e você abraçamos alguém, é Cristo abraçando aquela pessoa. Quando eu e você caminhamos em direção a alguém, é Cristo caminhando em direção àquela pessoa. Quando você libera uma palavra sobre a vida de alguém, é Cristo liberando aquela palavra sobre aquela pessoa. Cristão, pequeno Cristo, seguidor de Cristo, a igreja de hoje, a igreja de hoje, nós somos essa igreja que precisa zelar pelo ensino da palavra de Deus, precisa viver em comunhão, precisa estar disposta a servir ao próximo. Nós vivemos uma realidade de evangelho, que quanto mais cargo dentro da igreja se tem, mais se serve aquela pessoa. Mas quanto mais cargo se tem na igreja, mais eu tenho que descer e servir o meu irmão. Pastor não está aqui para ser servido, o pastor está aqui para servir a igreja. Jesus, sendo o maior, se fez o menor e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Precisamos entender isso, precisamos estar disposto a lavar. Não interessa quem eu sou, quem você é, não interessa quem você é aos olhos das pessoas. Esteja disposto a pegar uma toalha e uma bacia e lavar o pé do seu próximo. O que eu estou tentando dizer aqui para você, meu querido, esteja disposto a servir o seu irmão com aquilo que Deus te deu, com o dom que Deus te deu, com o talento que Deus te deu. Eu não sei qual é o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, mas aquilo que Deus te deu, use para servir o seu irmão. Os dons que Deus tem derramado sobre a nossa vida, eu vejo muitas pessoas querendo mostrar que é mais espiritual do que o outro, que fala uma língua que sobrenatural, uau! Mas os dons que Deus deu para mim e para você, não é para mostrar que eu e você somos mais espirituais do que o outro, é para servir o outro. Os dons que Deus nos deu é para servir o próximo. A igreja precisa servir. A igreja, essa igreja Nazareno de Cana Verde, aqui nessa rua Eupídio Anastácio, no bairro Vila Duque, em Cana Verde, essa igreja está plantada aqui, já aí na cidade, 46 anos está fazendo esse mês, mas ela está aqui para servir a comunidade, servir o povo dessa cidade. Esse é o papel da igreja, querido. Nós estamos aqui para servir. Mas muitas vezes nós saímos das nossas casas e vamos para o culto, cultuar ao Senhor, e chegamos na casa do Senhor achando que aqui é o lugar de fast food. Só entrega, toma, leva para tua casa, é teu. Não, aqui não é lugar de receber, aqui é lugar de entregar. A misericórdia de Deus é que faz com que nós recebamos alguma coisa. Culto, a palavra culto significa entrega. Então quando você sair da sua casa para vir para um culto como esse daqui, saia da sua casa entendendo: eu estou indo lá não para receber, eu estou indo lá para entregar o meu culto ao Senhor. Eu quero entregar a minha adoração, a melhor adoração, o melhor culto, o melhor louvor. Eu vou sair hoje, eu estou na escala para servir na diaconia, hoje eu vou fazer o meu melhor na diaconia, hoje eu estou na escala para adorar o Senhor com os instrumentos, hoje eu vou tocar o melhor louvor, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ouvir as músicas, eu vou cantar, eu vou dar o meu melhor, porque Deus merece o melhor para mim e para você. Deus, Ele merece o melhor de nós. Falei para mim e para você, né? É de mim e de você. Deus, Ele merece o melhor de nós. Ele não merece qualquer coisa. Então eu e você, nós precisamos sair de casa entendendo que o culto é o lugar de entrega. Nós precisamos se dedicar ao serviço da obra de Deus. E quando eu falo serviço, eu não estou falando de ministério dentro de quatro paredes. Servir a obra de Deus, servir o reino de Deus. Deus tem um propósito na minha vida, e eu como igreja, se eu sou morada do Espírito Santo, eu sou a igreja de Cristo, e eu como igreja, eu preciso estar pronto para servir o meu irmão. As nossas atitudes, querido, falam muito mais do que palavras.
Sabe por que muitas pessoas hoje não se rendem ao Senhor? Tem faltado atitude, tem faltado serviço da parte dos crentes, tem faltado testemunho. Mas que eu e você venhamos zelar pelo bom testemunho, pela conduta de um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher temente ao Senhor, que está disposto a servir ao seu próximo. A igreja primitiva, ela servia tanto, ela se dedicava tanto ao serviço, que ela começou a crescer e a crescer de uma forma tão grande, que lá em Atos capítulo 6 vai dizer que os apóstolos tiveram que parar e levantar uns diáconos para ajudar no ministério, porque eles não estavam dando conta mais. Os apóstolos se reuniram e falaram: não, a gente não pode parar o ministério da oração e o ministério da palavra para acudir os órfãos e as viúvas. Não, a gente não pode. Eles precisam de cuidado, sim. Meu querido, naqueles tempos o índice de viúvas e órfãos era muito grande, porque era um tempo de perseguição. Então era muito comum ver um jovem com 33 anos como Jesus, na idade de que Jesus foi crucificado, perder a sua vida por causa das guerras e perseguições. Muitas pessoas morriam ainda jovem, e um homem nessa idade, ele já tinha uma família, e quando ele morria, a família ficava a ver navios, os filhos órfãos, as esposas viúvas. Então eram muitas viúvas, e elas precisavam de cuidados, e a igreja primitiva estava ali para suprir aquela necessidade. Então os apóstolos sabiam que eles não podiam negligenciar aquilo. Então o que eles fazem? Eles dão uma pausa, eles vão ali, separam aquelas pessoas de boa conduta, marido de uma só mulher, homem de Deus, que sabia manusear a palavra de Deus, que tinha intimidade com Deus, um homem que estava disposto a servir. E no meio desses homens vem Estevão. Mas aí lá em Atos capítulo 20 vai falar que numa outra realidade, eles precisaram levantar aí mais líderes, porque a igreja continuou a crescer. A igreja crescia de uma forma assustadora. E lá em Atos capítulo 20, no versículo 17 e versículo 28, vai falar que ali os apóstolos, mais uma vez, eles levantam líderes para auxiliá-los na obra do Senhor. Por que a igreja não cresce? Por que há uma dificuldade para o crescimento da igreja nos dias de hoje? Não quero te levar a pensar numericamente falando, não é isso. Eu estou tentando levar você a mentalidade de reino, ganhar vidas para o Senhor. Só que se nós estamos ganhando vidas para o Senhor, por que não podem viver em comunhão e servir ao Senhor junto conosco, como uma família na fé? O que está acontecendo nos dias de hoje? Por que a igreja não avança como a igreja primitiva estava avançando? Por que a igreja não cresce como a igreja primitiva não estava crescendo? Ah, pastor, mas você precisa olhar os números, porque nunca se falou tanto em conversões para o evangelho como tem tido nos dias de hoje. Querido, o Brasil é considerado que 98% da população brasileira é considerada uma população cristã. 98%. Independente de ser católico, kardecista ou cristão protestante, porque os kardecistas também creem em Jesus Cristo. Independente disso, eles se denominam cristãos. Então 98% da população brasileira se considera cristão. Mas olha a realidade do Brasil, olha a corrupção, olha a injustiça, olha a crueldade. O índice de homicídio no Brasil, só se fala de morte por Covid, mas não se fala de tantas pessoas que sofrem com homicídios no Brasil. Quantas violências contra mulheres, quantas violências contra crianças. País cristão, cristão de boca, querido, tem um monte. Mas nós estamos falando de uma igreja atuante e relevante para os dias de hoje. Uma igreja cristã relevante para os dias de hoje é diferente, é minoria. Mas nós temos que ser a igreja que faz a diferença. Nós temos que ser luz aonde o Senhor tem nos semeado. Nós temos que ser o sal da terra, aquele que dá o sabor. Como é bom comer aquela comida com sal na medida. Uau! Quando está sem sal, fica
o negócio parece que não fica legal na boca, no paladar. Quando passa o sal, então pior ainda. Depois bebe 2 litros de água. Mas quando está na medida, o negócio fica bom demais. Eu e você temos que estar na medida. E para estar na medida, nós precisamos servir ao próximo. Querido, eu estou perdido no horário aqui. O relógio parou, mas ainda está dentro aqui. Então nós precisamos entender que a igreja precisa servir. Precisamos estar dispostos a servir o nosso próximo. E o próximo não é a pessoa que eu tenho mais afinidade, é quem Deus colocar na minha vida. Eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou ser um canal de Deus na vida daquela pessoa. Mas a palavra de Deus também vai dizer para nós no versículo 46, que Deus também era adorado no estilo de vida santificado dos cristãos primitivos, ou dos cristãos da época. Olha aí o 46, diz assim, Atos 2,46: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Os adoradores que Deus tem procurado são aqueles que mantêm um estilo de vida compromissado com os interesses do reino. Sabe, querido, falando sobre o reino de Deus, nós sabemos que, segundo o apóstolo Paulo, Romanos 14:17, ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus se resume nessas 3 características: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só que aí nós vamos lá para Mateus capítulo 6, quando Jesus ele traz o ensinamento da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aonde? No céu? Assim na terra como no céu. Então nós entendemos que o reino de Deus precisa ser vivido na terra. Tem pessoas que quando ouvem falar do reino de Deus, isso daí é para quando Deus me levar dessa terra, isso daí eu vou viver no céu, isso daí eu vou viver quando Deus fechar os meus olhos para essa terra. Não, meu querido, o reino de Deus precisa ser vivido na terra, em vida. Nós precisamos praticar a justiça, precisamos praticar a paz, viver em paz com os nossos irmãos e viver na alegria do Espírito Santo nessa terra. Não é no céu. No céu também viveremos, mas começa aqui. O reino dos céus começa na terra. Jesus deixou isso para nós na oração do Pai Nosso. Preste atenção: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem vive o reino de Deus não vive debaixo da sua própria vontade, vive na vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela tem que prevalecer na minha vida, não é só na glória, é aqui na terra também. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, para viver uma vida de adoração a Deus, nós temos que ser separados para Deus. Entenda que você foi escolhido por Deus, você é separado para Deus, e Deus ele não negocia a sua vida. Uma conta foi paga, eu e você não temos mais dívida, porque Jesus pagou a conta na cruz. Nós estamos isentos, a dívida foi paga, não foi perdoada, foi paga. Alguém pagou, Jesus pagou essa dívida. E hoje eu e você, nós somos livres, porque Jesus pagou a conta. Ele se entregou por inteiro, Ele se despiu da sua divindade, Ele deixou de ser, saiu da sua glória para descer a essa terra, carregar sobre si o pecado de toda a humanidade, para que hoje eu e você pudéssemos viver também o reino de Deus nessa terra. Viva intensamente para Deus, querido. Não viva uma vida dividida.
Uma hora você ama Deus, uma hora você quer Deus, outra hora você está procurando outras coisas. Você está procurando aquele vazio que está dentro de você. Você tem procurado saciar esse vazio em outros lugares. Você não vai encontrar, você só vai encontrar o preenchimento para a tua vida, é na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor não quer dizer que estamos isentos de situações difíceis, de passar por momentos sombrios na nossa vida. Olha para esses homens na Bíblia, olha esses apóstolos, o que eles viveram, os líderes da igreja primitiva, olha o que esses homens viveram. O homem que era considerado de pequena fé, Tomé, que teve que ver a mão furada para crer, esse homem que muitos falam que não foi um homem de pequena fé, esse homem foi pregar o evangelho na Índia, e o sucesso chegou na Índia, porque a Bíblia vai dizer, estudando, segundo Flávio Joséfo, vai dizer para nós, um estudioso da palavra de Deus, ele diz, através dos seus livros, que Tomé, ele foi um homem que começou a dar muito certo na Índia, em relação a pregar o evangelho, muitas almas sendo ganhas para Jesus, e ali os líderes daquela região, os soldados pegaram Tomé, jogaram Tomé dentro de uma fornalha, bem semelhante ao que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Tomé dentro da fornalha, pegando fogo, e ele não queimava. Aí vem um soldado lá de fora, pega uma lança e joga a lança em Tomé dentro da fornalha. Tomé morre com um golpe da lança, mas não morreu queimado. Olha que momentos esses homens viveram, mas não negaram a fé, não oscilaram. Dentro da fornalha, pegando fogo. Imagina a experiência, o cara vendo fogo, e o fogo não queimava nem um fio de cabelo do seu corpo, da sua cabeça. A adoração, a entrega dessa pessoa. Sabe, querido, não permita que as realidades que você está vivendo hoje na sua vida te impeça de ter uma vida de adoração, de ser um adorador ao Senhor. Ah, pastor, olha, minha situação está difícil, eu não tenho forças para adorar o Senhor. Querida, adoração, ela não é um momento de culto que você levanta a mão e você fala que ama o Senhor. Isso não é adoração, isso é consequência de um adorador. Mas adoração é um estilo de vida, isso está em nós. Não importa onde você está, você é um adorador. Você é submisso à palavra de Deus, você é temente ao Senhor, você adora ao Senhor na sua casa, você adora ao Senhor dentro do banheiro da sua casa, você adora o Senhor no seu trabalho, você adora o Senhor em tudo que você faz, porque adoração é estilo de vida. Você escolheu viver uma vida para Deus, então se você escolheu isso, você é um adorador. A igreja primitiva, ela adorava, ela se entregava, e ela adorava ao Senhor no pátio do templo. Ela adorava ao Senhor, ela zelava em estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Mas eles também se reuniam de casa em casa, eles não faziam a diferença. Eles não eram só crentes no Senhor dentro da igreja, mas de casa em casa. Os vizinhos, aquelas pessoas, os moradores de Jerusalém, viam que aquela igreja não era uma igreja de quatro paredes, mas era uma igreja que foi chamada para fora, para fazer a diferença lá fora. Existiam várias maneiras, eu posso mostrar para você aqui várias coisas, vários fatores que atraíam as pessoas para aquela igreja. E eu quero fechar aqui nesse quinto propósito, porque o quarto propósito era a respeito da adoração. Deus era adorado no estilo de vida santificado daquele povo, daquela igreja naquela época. Mas aqui o quinto propósito era a evangelização, porque esse era o propósito de tudo. A evangelização era forte e com grandes resultados. Versículo 47 aí, para a gente fechar, na parte B do versículo diz assim: e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Quem convence o pecador dos seus pecados não é o homem, não é eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Aquela igreja crescia, não era porque os apóstolos convenciam as pessoas que elas estavam em pecado, não. Aquela igreja crescia porque o Espírito Santo dirigia aquela igreja.
Aquela igreja crescia porque o Espírito Santo estava presente naquela igreja. Olha os fatores que fazia com que aquelas pessoas se aproximavam da igreja. Primeiro fator, testemunho dos apóstolos, os líderes da igreja, os pais da igreja, homens íntegros, homens que eram conhecidos em Jerusalém pelo seu passado, brigão, corrupto, cobrava impostos dos mais pobres, dos judeus. Assim era Mateus. Pedro era brigão, sangue quente. Mas agora eles estavam conhecendo homens cheios do Espírito Santo, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o testemunho que esses homens davam atraía as pessoas para aquela igreja. Testemunho. Mas não ficava só no testemunho. O amor contagiante daquela igreja atraía as pessoas para aquela igreja. Quando eu estava lendo sobre isso, estudando sobre isso, nessa semana, eu fiquei meditando sobre a minha vida. Eu falei, meu Deus, será que as pessoas elas estão se aproximando de mim ou estão se afastando de mim? Eu sei que quando a gente é luz, as trevas têm que correr da gente mesmo. Mas olhando com um outro olhar, as pessoas têm prazer de estar perto da gente? Será que as pessoas enxergam o amor de Cristo em nós? Ou será que as pessoas se afastam de mim, de você? Reflita sobre isso. Se você verdadeiramente você tem vivido esse amor, se esse amor de Cristo está em você, e se esse amor está contagiando as pessoas que estão à sua volta, porque esse era um dos fatores que atraía as pessoas para dentro da igreja, era o testemunho que eles davam, um bom testemunho, vivendo a palavra de Deus, o amor de Cristo pela igreja. Eles transmitiam esse amor através das suas atitudes, para que o Senhor pudesse ser exaltado, e aquelas vidas se rendessem ao Senhor. Culto simples, mas alegre, porque o Espírito Santo estava na casa. Culto simples, no pátio do templo, na casa do irmão Joaquim, na casa do seu Francisco, na casa de fulano, na casa de Beltrano, não importa onde é o culto era simples, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Era um culto alegre, era um culto abençoado, porque o Espírito Santo de Deus estava presente, e ali havia conversões, vidas se rendiam ao Senhor. Querido, não tem método, não tem estratégia, não é jogo de luz que vai atrair pessoas para dentro da igreja, não é um som top que vai atrair pessoas para dentro da igreja. O que vai atrair pessoas para a presença do Senhor é a palavra de Deus ministrada, ainda que seja um culto simples. Se a gente for ver, se for pesquisar no Google, as igrejas no Ribeirinhos, aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, tem lugares que se acessa só de barco, não tem como ir de carro, é somente de barco. E tem igrejas que são debaixo de um pé de árvore, não tem telhado, não tem parede, é somente um pé de árvore e uns banquinhos, mas o povo está se rendendo ao Senhor Jesus. Você vai em Moçambique, aonde a missionária Carmin estava alguns anos atrás, você vai ver as pessoas andando quilômetros para adorar o Senhor, e quando chega na igreja, é só uma palhinha em cima, não tem parede, mas o povo anda quilômetros para cultuar o Senhor. Um culto simples, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas se rendiam ao Senhor por causa do bom testemunho, do amor contagiante da igreja, através do culto simples, mas alegre, cheio da presença de Deus, através da unidade da igreja. A igreja que vive em comunhão, essa comunhão atrai as pessoas para a presença do Senhor. E uma igreja solidária, uma igreja que se sensibiliza com a necessidade do seu próximo, você pode ter certeza que essa igreja é uma igreja diferenciada, e essa igreja é uma igreja que vai ser sal e vai ser luz nessa terra. Deus quer contar comigo e com você, querido. Vive em comunhão, vive em amor,
Viva de uma forma separada para o Senhor. Não se misture. Zele pelo bom testemunho, pela comunhão. Zele em aprender da palavra de Deus. Porque eu só consigo ensinar se eu aprendo. O dia que eu parar de aprender, eu tenho que parar de ensinar. Então continue aprendendo, para você continuar ensinando. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Você que está conosco através dessa transmissão, guarde essa palavra no seu coração. Seja igreja, uma igreja relevante para os dias de hoje. Não fique se escondendo atrás de situações que você está vivendo. Estou passando um momento difícil, por causa disso não tem como eu fazer a obra. Querido, situações difíceis, todos os homens que passaram nessa terra, que foram usados por Deus na Bíblia, eles viveram dias difíceis, mas nem por isso eles deixaram de ser instrumento de Deus. Que eu e você possamos entender isso, e que isso não seja argumento para nós não realizarmos a obra de Deus nessa terra. Que nós sejamos luz, que nós sejamos um canal de Deus, que nós sejamos a diferença. A diferença. Sabe, querido, que eu e você sejamos como Ló. Ainda que sejamos os únicos, vivendo dentro de uma Sodoma e Gomorra, mas que o Senhor possa olhar para mim, para você, e ver integridade no meu e no seu coração. Que o Senhor possa olhar para a igreja de hoje e ver sinceridade. Que o Senhor possa olhar para a igreja de hoje, que é eu e você, e ver transparência. E ver um pecador frágil sim, mas ver um homem e uma mulher de Deus que está disposto a mudar, está disposto a ceder como Abraão cedeu, está disposto a viver algo novo, está disposto a se quebrantar, está disposto a romper. Eu quero fazer, porque quem vai ganhar o reino, quem vai ganhar o reino de Deus, é o céu que vai ganhar. Eu quero ser esse instrumento, eu quero ser essa igreja nos dias de hoje. Querido, isso daqui está registrado como modelo para mim e para você, para os dias de hoje. A igreja primitiva não é só para ser um contexto histórico para mim e para você, mas é para ser um modelo de igreja para os dias de hoje. Que eu e você sejamos como os cristãos da igreja primitiva, um povo que zelava em viver em comunhão, um povo que amava estar junto com os irmãos, de casa em casa, no templo, todos os dias, adorando ao Senhor. Não saia da presença de Deus, não vá buscar recursos para o que você está vivendo em outro lugar. Somente Deus pode mudar a minha e a sua história. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero nesta noite, Deus, te louvar e te agradecer, Deus, por este momento tão precioso que nós temos aqui na tua casa, de poder te adorar, te servir, de poder ouvir a tua palavra, Senhor, sendo ministrada aqui nesta noite. Que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações, que o Senhor, ó Pai querido, possa, Deus, agir em nós e através de nós, ó Pai querido. Ó Senhor, ó Pai, que nós venhamos nos comprometer com a tua obra, que nós venhamos, ó Deus, nos comprometer em viver o teu reino nessa terra, porque enquanto nós, ó Pai querido, nos comprometermos, ó Pai, nós ocuparmos as nossas vidas em cumprir os propósitos do Senhor na nossa vida, eu sei, Deus, que automaticamente vidas se achegarão ao Senhor através de nós, que nós sejamos, ó Pai, pescadores de homens nessa terra, que nós sejamos pessoas que foram escolhidas pelo Senhor para ganhar vidas para o teu reino. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver os propósitos da igreja primitiva, esses 5 propósitos que a igreja primitiva vivia, que nós possamos praticar também, Senhor. Que nós venhamos zelar pelo ensino da tua palavra, que nós venhamos zelar em viver em comunhão, que nós venhamos zelar pelo serviço, o servir ao próximo, que nós venhamos, ó Deus, te adorar não somente de lábios, mas que nós venhamos te adorar com um estilo de vida santificado, como aqueles homens tinham, ó Pai, na igreja primitiva, tinham um estilo de vida santificado. Deus, que nós venhamos, ó Deus, ser evangelistas nos dias de hoje, ganhar vidas para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Mas para isso, Deus, para nós vivermos isso, Deus, que o Senhor possa
trabalhar em nossos corações nessa noite. Quebranta, Senhor, os nossos corações. Pai, nós te damos liberdade nessa noite. Senhor, ó Pai, muitos não têm coragem de dizer isso, mas hoje, Deus, eu declaro isso nesta noite aqui, Pai. Nós te damos liberdade para agir em nós, para que nós sejamos uma igreja relevante para os dias de hoje, uma igreja diferenciada, não para o pastor da igreja ser engrandecido, não para a placa da igreja ser ali comentada, não, mas é para a glória do teu nome, é para o engrandecimento do teu nome, é para que o reino do Senhor cresça e avance nessa terra, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, leve os teus filhos em paz, em segurança para os seus lares, Senhor, e faz, Deus, nesse final de semana, algo novo na vida dos teus filhos. Traz o teu renovo, Senhor, para a tua igreja, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero só lembrar você, quarta-feira passada, nós iniciamos aqui na igreja 7 quartas-feiras, isso não é campanha, é propósito. 7 quartas-feiras de jejum e oração. Para que isso, pastor? Renovo espiritual, intimidade com Deus. Para a gente viver os propósitos de Deus, nós precisamos ser íntimos de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem me, não digo incomodado, porque o Espírito Santo de Deus, ele não incomoda, ele toca. E eu me senti tocado pelo Espírito Santo de Deus de fazer isso aqui. Por quê? Porque a igreja num todo, não estou falando igreja local, a igreja num todo, muitas vezes está acomodada. Responde para você mesmo, quanto tempo faz que você não consagra um jejum ao Senhor? Então é isso, esse é o propósito. Nós vamos fazer isso aqui, começamos quarta-feira, você está convidado a estar aqui conosco, quarta-feira que vem, às 19h30, você, pastor, dia de quarta é um dia difícil para mim, não tem como eu consagrar um jejum nesse dia. Pegue o melhor dia para você na semana, consagre um jejum, o Senhor vai receber. Pastor, como que é o jejum? Quanto tempo eu tenho que tirar de jejum? Aí é com você, irmão. Deus não está preocupado com quantidade, sim com qualidade. Não interessa se você vai jejuar 1 hora, 2 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Deus não está preocupado com isso. Deus quer ver sinceridade. Mas nesse tempo de consagração, que você se dedique às coisas de Deus, que você possa ouvir algo de Deus, uma palavra, um louvor, ler, estudar a palavra de Deus, tirar um tempo de oração, porque jejum sem oração é regime, não é jejum. Jejum anda junto com oração. Jejum espiritual tem que ter oração, tá bom? Então nesse tempo que você for tirar de consagração, tira um tempo para você orar também. Amém, queridos? Faz assim com a sua mão. Que o grande amor do nosso Deus, a graça maravilhosa do teu Filho amado Jesus, e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja em cada coração, não só hoje, mas até a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.